7h, 1 minuto em Manaus. Começamos hoje, dia 22 de julho de 2021, mais uma edição do Jornal da Cidade. Bom dia. Quinta-feira, né, Álvaro? Bom dia a todos. Bom dia, Álvaro. Governo do Amazonas considera controlado surto de infecção alimentar em Manacapuru. O FAM lança PSC 2021 com vagas para Manaus e interior. Em 6 meses, senadores do Amazonas gastaram quase R$400 mil do famoso cotão. Bolsonaro surpreende ao convidar Ciro Nogueira para assumir Casa Civil no lugar de General Luiz Eduardo Ramos. No futebol, o Brasil reencontra a Alemanha no Japão durante a busca pelo ouro olímpico. E temos também na coluna O Poder hoje, vamos continuar falando sobre o fundo eleitoral. Os senadores defendem veto de mais de R$5 bilhões. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa com o Estadão, que traz hoje aqui: chefe da Defesa condicionou a eleição a voto impresso. A ameaça do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, foi enviada por interlocutor ao presidente da Câmara. Se não tiver voto auditável, não terá eleição. Bolsonaro põe centrão na Casa Civil e recria a pasta do Trabalho. Ciro Nogueira substitui General Ramos, que vai para a Secretaria-Geral. Onyx Lorenzoni assume novo ministério. Não sabia, fui atropelado por um trem, diz General Ramos, mesmo após conversar com o presidente na segunda-feira. O general da reserva não notou que seria demitido da Casa Civil 2 dias depois. Justiça confirma demissão por justa causa por vacina. Olha só, a Justiça do Trabalho confirmou na segunda instância já a demissão por justa causa de uma auxiliar de limpeza de um hospital que se recusou a vacinar contra a Covid-19. O entendimento do TRT de São Paulo foi de que interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse coletivo. Temos também a Olimpíada na Avenida Paulista. Japan House traz recursos audiovisuais, palestra e muita informação. Material de construção tem alta recorde. Termoelétricas geram 1/3 da energia do país. Grávida poderá tomar Pfizer como segunda dose. E Covid encurtou mais a vida de latinos nos Estados Unidos. Esses foram os destaques da capa do jornal Estado de São Paulo de hoje. Muito bem, agora são 7h05 aqui em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão e você também pode interagir conosco. Agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: Bolsonaro muda ministérios e dá mais poder ao Centrão. Militares e Guedes perdem força. Ganha Ciro Nogueira, líder do bloco. E também Senado vê pouca ação do Planalto por Mendonça. Ao menos 4 senadores relataram que André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro a uma vaga no Supremo, os procurou por telefone para marcar encontros e se apresentar. Para eles, o movimento indica falta de articulação do próprio Planalto para apoiar Mendonça. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal, Exército vacinou agentes da ABIN
Em segredo e sem aval, o Exército atuou na vacinação secreta de 130 servidores da Agência Brasileira de Inteligência, sem aval do Ministério da Saúde. A ABIN informou ao Ministério Público Federal que a imunização atendeu a uma iniciativa exclusiva da categoria. Álvaro. De São Paulo, vamos a Minas Gerais com os destaques do jornal Estado de Minas, que traz aqui: batalha com Boca segue no pós-jogo. River é o novo desafio. Só terminou ontem para a delegação do Boca Juniors, após cerca de 12 horas de depoimentos na polícia, a batalha que garantiu na véspera a classificação do Atlético Mineiro nos pênaltis às quartas de final da Libertadores. Goleada com torcida em jogo que marcou a volta de torcedores. O jogo da Libertadores no Brasil, o Flamengo goleou o Defensa e Justiça da Argentina por 4-1 ontem no Mané Garrincha. Mini reforma fortalece o Centrão. Governo prepara a receita de governabilidade que retira poder de Paulo Guedes e reforça bloco de apoio. BH dá ultimato a atrasados da segunda dose. Prefeitura mandará para o fim da fila quem procurar reforço mais de uma semana após a data. Sobra ampliará vacinação contra a Covid. As ilhas em Minas Gerais sem mortes pelo coronavírus. Brasileiras goleiam na estreia dos Jogos da Pandemia antes da abertura típica. Sob o comando de Marta, que balançou as redes 2 vezes, a seleção feminina marcou ontem com goleada a estreia da delegação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As brasileiras derrotaram as chinesas por 5-0. A gente chegou a noticiar aqui ontem mesmo, tendo em vista que os jogos acontecem no início da manhã, né, finalzinho da madrugada, e esse início de manhã. Por exemplo, hoje o Brasil deve estar iniciando sua partida daqui a pouco, daqui a meia hora, às 7h30 da manhã, a seleção brasileira começa a jornada nas Olimpíadas 2020. Tenista mineiro é baixa após cirurgia de emergência no Japão. Pois é, uma apendicite diagnosticada após o voo para o Japão tirou de Tóquio a esperança de medalha pelas mãos do tenista mineiro Bruno Soares. Essas foram as manchetes do jornal Estado de Minas. Agora vamos conferir os destaques do jornal o Globo, que traz como manchete principal: reforma ministerial. Sob pressão, Bolsonaro da Casa Civil, a líder do Centrão, sofrendo críticas do Congresso e da CPI da Covid, presidente abre espaço para o grupo. E também vacina da Johnson é menos efetiva contra variantes. Estudo preliminar conduzido nos Estados Unidos sugere que o imunizante de dose única contra a Covid-19 pode ser menos efetivo contra as variantes Delta e Lambda. Pesquisadores indicam a necessidade de reforço, mas o governo americano descarta a segunda dose neste momento. E ainda aqui entre os destaques na capa do jornal O Globo: Brasil pode ter nova crise do orçamento. O país pode repetir em 2022, ano de eleições, a crise do orçamento que atravessou este ano. Parlamentares modificaram o projeto de diretrizes orçamentárias e retiraram a proteção a gastos obrigatórios, como salários e aposentadorias. Cortes nessas despesas estão na origem do impasse vivido este ano. Álvaro. Bom, vamos agora ao Correio Brasiliense. 7h10. Jornal da Cidade. Só o que importa. Muito bem, o principal jornal da capital federal traz a seguinte manchete: infectados com variante Delta no Distrito Federal são isolados. O secretário de Saúde, Osnei Okimoto, confirmou ontem que a temida mutação do coronavírus contagiou pelo menos 6 pessoas no Distrito Federal. Todos estão em casa, sob observação. Pessoas com 37 anos ou mais já podem se vacinar na capital federal a partir de amanhã. E aí é importante a gente ressaltar aqui, por exemplo, uma capital importante do país como Brasília
né, está vacinando hoje, iniciando a vacinação de pessoas com 37 anos, e o Amazonas aqui, pela graça de Deus e também pelo esforço de muita gente que trabalha na saúde, já estamos vacinando aí dos 18 anos de idade para cima, né? Já chegamos aí na juventude. Bom, Bolsonaro se rende de vez e põe Centrão na Casa Civil. Diante do governo enfraquecido e da queda na popularidade, o presidente da República anuncia a reforma ministerial numa tentativa de fortalecer a base no Congresso. O senador Ciro Nogueira, que chefia o PP, principal partido do Centrão, deve assumir a Casa Civil. Temos aqui também: Flamengo faz a alegria da nação com gols de Rodrigo Caio, de Arrascaeta e 2 de Vitinho. Time rubro-negro goleia Defensa e Justiça no Mané Garrincha diante de 5.518 torcedores. Empresas brasileiras têm lentidão digital. 7 em cada 10 negócios do país estão em níveis iniciais de informatização. Esse quadro compromete a competitividade do Brasil em diversos setores. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense de hoje. Agora, às 7h12 em Manaus, vamos conferir os destaques do Jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal: internações por Covid em UTIs da capital caem ao nível mais baixo em 8 meses. As 231 hospitalizações registradas no painel de monitoramento da Prefeitura até às 16 horas de ontem representam a menor demanda desde 15 de novembro. A redução na ocupação de leitos também ocorre nas outras regiões do RS nas últimas semanas. Bolsonaro diz que fará pequena mudança ministerial na segunda-feira. Sem detalhar as alterações, o presidente afirmou que os novos ministros foram escolhidos com critério técnico. São alguns dos destaques da capa do Jornal 0 Hora. Do Rio Grande do Sul, vamos agora aqui ao estado do Amazonas, atravessando o país aqui com o jornal A Crítica do Amazonas, que traz as seguintes manchetes: economia, reflexo no prato, preço da carne sobe e consumo despenca. Pelo 4º ano seguido, o brasileiro reduz a quantidade média de quilos de alimento, desse alimento consumido anualmente, enquanto o preço sobe 16,8%. 36 quilos é, em média, a quantidade de carne bovina consumida por pessoa no Brasil em 2020, o pior resultado desde o ano de 2008, segundo a associação que preside aí o setor. Novo blog do acritica.com abordará inclusão. Temos também aqui, estreia foi com goleada. Tóquio, seleção feminina faz 5-0 na China com 2 gols de Marta. Reforço no combate ao fogo. 6.000 profissionais vão atuar em plano federal de prevenção, repressão e investigação de queimadas na região. Ciro Nogueira é cotado para a Casa Civil de Bolsonaro. Em Manaus, suspeito de roubo é morto com 10 tiros. E temos também vacina sim, momento de alívio e felicidade. Jovens, pais e profissionais de saúde falam sobre a emoção de ser imunizado e também de levar os filhos que atuam também na linha de frente no combate à doença. Esses foram os destaques do Jornal A Crítica de hoje. O tempo hoje. Manhã agradável em Manaus com 25 graus. A previsão de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, será parecido com ontem: sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, e mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Sobre a cota do Rio Negro, sem atualização até o momento. Trânsito.
7h16. Vamos agora direto com as informações do centro e de qualquer ponto da cidade, com Edila Chaves trazendo aí a situação do trânsito na cidade de Manaus nesta quinta-feira, dia 22 de julho de 2020. Edila, bom dia. 2021, bom desculpa. Bom dia, eu já ia falar sobre isso, que eu não sei qual deixa, né? Um ano, né? Outra coisa, tá com GPS, mas eu tô no centro da cidade mesmo, Olha só, rapaz. Foi um lampejo aqui. Bom, Álvaro, olha, para todos que estão acompanhando o Imediato, bom dia, muito obrigado. Olha, quero agradecer o município de Iranduba, que atendeu a equipe do site Imediato muito bem ontem. Inclusive, hoje já tem uma notícia de lá, daqui a pouco eu falo no momento de polícia. Certo. Falando sobre o trânsito da cidade, a nossa equipe já passou pela Avenida Torquato Tapajós, Constantino Nero, que são as de maiores fluxos, né? Está fluindo, normalmente não temos nenhum incidente e acidente de trânsito. Agora, no momento, encontrando-se já no centro de Manaus, mais precisamente, gente, as feiras, é isso mesmo, eu adoro as rodas feiras, viu, Álvaro? Amo quando eu tenho dinheiro no bolso, eu saio cheia de frutas e verduras. Tucumã, nós então... estamos... Tucumã, nem me fale, eu vou já à caça de Tucumã, viu? Olha, nós estamos para acompanhar a questão da revitalização da Feira da Manaus Moderna, aqui na Avenida Lourenço Braga. Detalhe, viu, gente? Aqui serão dadas as continuidades aos ajustes com limpeza e sanitização dos setores de peixe e carne. Isso para o retorno dos permissionários, né, que foram transferidos para a feira flutuante. Detalhe, gente, não iniciou ontem, viu? Não iniciou hoje, iniciou desde ontem, mas hoje está tendo mesmo a questão da sanitização em si. Lembrando que durante isso também a rua Barão de São Domingos, ela já está sendo ali iniciada a liberação do trânsito, porque a via estava interditada em consequência da subida das águas do Rio Negro. Então, já é difícil o trânsito aqui. Com rua fechada ficou pior, né? Mas agora melhorando, viu, gente? Está abrindo ali. Inclusive, nós estamos acompanhando nesse momento a retirada já de algumas tábuas, né, que eram feitas as pontes. Então, nós estamos aqui agora, está uma muvuca no centro, viu, gente? Está uma muvuca. Se você realmente não tiver necessidade de vir, não vem aqui na área da Feira de Manaus, porque tá um movimento louco, viu, Álvaro? Tá certo. Obrigado, Edila, pelas informações que temos aí do trânsito da cidade nesse momento. E daqui a pouquinho a Edila volta com informações de polícia no resumo das últimas 24 horas das ocorrências policiais aqui no estado do Amazonas. Daqui a pouco ela volta. 7h19. Trânsito. Álvaro, aqui nos comentários, a Léo Brielle Gonçalves, dando bom dia, a Vitória Souza, bom dia, Michel Aquino Batista, bom dia, Priscila Cardoso, também dando bom dia, Alberto Almeida, ele fala bom dia, Vitória Souza, e a Aldenora Souza, bom dia. A gente sempre pede para você colocar a localização de onde você nos acompanha. Se for aqui de Manaus, põe aí o nome do seu bairro para a gente interagir melhor. 7h19. Vamos agora, Covid-19. O Brasil registrou 1.388 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Nessa quinta-feira, então, atingimos aí a marca de 545.690 mortes desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.070 por dia. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta a tendência de queda. É o 19º dia seguido de queda nesse comparativo. O Amazonas registrou 651 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. Já são somados aí 412.545 casos confirmados da doença aqui desde o começo da pandemia. Dos novos casos, 485 foram aqui na cidade de Manaus. Na quarta-feira, também foram confirmadas mais 4 mortes pela Covid-19. O número de vidas perdidas subiu para 13.453.
Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Vamos destacar também para você que o Amazonas continua ali na fase laranja, que representa o risco moderado para a transmissão da Covid. Portanto, não perca o hábito de usar as medidas de proteção individual. Álcool em gel, distanciamento necessário e, obviamente, o uso da máscara. Vamos atualizar agora a vacinação no país contra a Covid-19. A população brasileira está totalmente imunizada contra a Covid, ou seja, que tomou a segunda dose ou a dose única da vacina contra a doença, já passa de 16,82%. São 35.619.342 pessoas imunizadas, ou com as duas doses ou com a dose única, no caso de quem tomou a vacina da Janssen. E ainda falando sobre saúde, o governo do Amazonas informou que o surto de doença transmitida por alimento, DTA, ocorrido em Manacapuru, região metropolitana de Manaus, é considerado controlado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosimeire Costa Pinto. Uma das causas investigadas é a ingestão de tucumã contaminado. Pois é, olha, de acordo com a FVS, 48 pessoas estão envolvidas no surto da doença, tendo como uma das suspeitas o famoso tucumã, né? Nós já noticiamos aqui tanto o caso ocorrido e também os reflexos, né, no mercado do tucumã, que é parte, digamos assim, tradicional do café da manhã de muitos manauaras. Pois é, os casos ocorreram na comunidade do Irapajé, em Manacapuru. Foi dada a largada para a soltura de peixes-bois, edição 2021, a primeira realizada desde o início da pandemia no Amazonas. A ação, que estava programada para abril de 2020, finalmente pôde ser confirmada para este ano, acompanhando a vazante do rio, o estado de saúde dos animais e a diminuição do número de casos de Covid-19. A ação é executada pelo projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia, que tem o patrocínio da Petrobras e é realizada pela Associação Amigos do Peixe-Boi. Os animais ficam nos tanques do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. De acordo com a bióloga, pesquisadora do Instituto e coordenadora do projeto, Vera da Silva, este é o momento ideal para fazer a soltura, que começou aí no último dia 20 e vai até este dia 23 de julho. Pois é, uma série de desafios precisam ser superados para viabilizar a ação. A primeira foi em relação às restrições de circulação de pessoas impostas pelo novo coronavírus. A segunda foi a subida das águas em nível histórico. O lago de adaptação dos peixes-bois, no semicativeiro, foi inundado. No cativeiro do INPA, os animais são periodicamente medidos e pesados para acompanhar o crescimento e a engorda, assim como suas condições físicas e de saúde geral. Para este ano, está prevista a soltura de um total de 13 animais na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, distante 223 quilômetros da capital Manaus. 5 deles receberão cintos de transmissores para monitoramento da adaptação posterior, um equipamento de frequência VHF acoplado na cauda do animal, para avaliar o sucesso de adaptação dos animais em condições de ambiente natural. O programa de reintrodução de peixes-bois da Amazônia, criado em 2008, reabilita animais resgatados, em sua maioria filhotes. Eles vão crescendo e mudando de tanque até que estejam aptos para serem transferidos para o semicativeiro. A Universidade Federal do Amazonas anunciou a inscrição para o Processo Seletivo Contínuo PSC 2021. Atenção! São 2.761 vagas, das quais 1.886 são para os cursos ministrados em Manaus e 875 para aqueles ofertados nos institutos da UFAM em Benjamin Constant, Quari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.
De acordo com o edital, podem concorrer estudantes que fizeram a terceira série do ensino médio em 2020 e que tenham participado da primeira e segunda etapas do processo seletivo contínuo PSC. Pois é, as inscrições abertas de 11 a 25 de agosto na página da comissão permanente do concurso. Polícia. Muito bem, vamos voltar agora com Edila Chaves, agora sim trazendo as informações de polícia da noite madrugada. Edila, noite agitada, como é que foi a noite aqui no estado do Amazonas? Edila? Bom, eu acho que a conexão com a Edila não tá legal, daqui a pouco a gente volta com ela. A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial aos trabalhadores nascidos em maio e inscritos no Bolsa Família com o NIS final 4. Atenção, e você que é beneficiário. Os valores variam de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da composição familiar. No caso do Bolsa, os beneficiários recebem o que for de maior valor. Num primeiro momento, os beneficiários que se inscreveram pelo aplicativo ou recebem o auxílio pelo CAD único podem movimentar os recursos somente pelo Caixa Tem. Saques e transferências são liberados em outro calendário. Para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam recebendo o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular. Para quem recebe por meio da conta digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o Brasil ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão. Vamos agora aí, notícia de polícia. Agora sim, Edila Chaves trazendo pra gente o resumo das principais ocorrências policiais da noite madrugada. Edila. Bom, Álvaro, trazendo agora informações a respeito das ocorrências policiais na cidade de Manaus, temos um caso onde a questão de uma tentativa de assalto frustrada. Seriam 2 homens que estariam em uma moto, acabaram indo até uma loja, inclusive a loja é no bairro Aleixo, uma fábrica de joias, e ali então, durante a tentativa de assalto, o segurança, logicamente sabemos que a polícia, os policiais militares em dias de folga acabam fazendo alguns freelas, então o policial militar seria então o segurança da loja, ele que estaria de folga estaria atuando como segurança. No momento desta ação, houve troca de tiros, um dos assaltantes empreendeu fuga, segundo informações, ainda ferido, e o segundo, ao tentar fugir e se esconder dentro de uma casa em um beco próximo à própria empresa, acabou então sendo alvejado e ali indo a óbito. As investigações sobre este caso estão sendo ali minuciosamente trabalhadas, isso nós sabemos que quando trata-se de termos ali agentes da segurança pública, acaba tendo uma intensificação dessas investigações, mas ele estaria de folga, trabalhando como segurança, e durante a ação houve então uma reação dos bandidos e ali um deles acabou indo a óbito. Outro caso que nós temos a trazer para vocês é sobre Fabiano Lima Lopes, de 18 anos. Ele não foi assassinado, ele foi executado, exterminado. O corpo praticamente virou ali, então, uma peneira. Foram 14 tiros pelo corpo de Fabiano. Detalhes, viu, Álvaro? Fabiano, 18 aninhos apenas, estava sendo suspeito de um homicídio, por isso foi executado. Essa seria uma informação onde os próprios familiares teriam trazido as equipes do imediato que estava presente. Fabiano, no momento da ação, estaria dentro de casa, dentro de seu próprio quarto no bairro Jorge Teixeira, momento em que 5 homens entraram, não pediram licença, não bateram na porta, simplesmente invadiram, seguiram até
o quarto de Fabiano e lá então executaram. Isso aí chama atenção para muitos jovens que infelizmente acabam por se envolver no mundo da criminalidade, onde o desrespeito está acontecendo até mesmo dentro das casas deles. Outro ponto que estamos trazendo hoje, ontem a nossa equipe esteve no município de Iranduba e durante esta manhã está acontecendo a remoção do corpo de uma menina de apenas 12 anos, causa morte ainda não informada. A nossa equipe vai tentar apurar este caso para saber o que seria a causa-morte dessa criança de apenas 12 anos. E o município de Iranduba agradece a visita do site imediato, onde nós recebemos várias mensagens de agradecimento, levando ao conhecimento de todos que teríamos ali uma guerra entre organizações criminosas. Essas são as nossas informações de polícia. Obrigado, Edila Chaves. Olha, a gente está acompanhando de perto essa situação do Iranduba, porque quem é aqui do Amazonas, você que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, quem é aqui do Amazonas sabe da dificuldade no interior do estado, apesar do Iranduba ser aqui muito próximo, né? Talvez seja a cidade mais próxima aqui da cidade de Manaus, mas ainda assim tem características de município, né, do interior, com pouca estrutura, né, com pouca gente para trabalhar, e óbvio, né, que a população ela fica um pouco mais refém. Então, assim, a gente está acompanhando exatamente para dar um pouco mais de visibilidade dos possíveis problemas que possam vir a acontecer na cidade de Iranduba, né? E assim, obviamente, a gente já deixa aqui o nosso WhatsApp, o 9311-0060, para você de qualquer município do estado do Amazonas que quiser a presença do site imediato, que quiser denunciar alguma situação do seu município, é só mandar para a gente uma mensagem, conversar com a nossa equipe e a gente vê a melhor forma de noticiar o que está acontecendo aí no seu município. 7h33. Polícia. QG do automóvel. A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial aos trabalhadores nascidos em maio e inscritos no Bolsa Família com o NIS final 4. Os valores variam de R$ 150, 200 a R$ 375 reais. Acho que isso aqui a gente já leu, né? Isso. Agora é QG do automóvel. Vamos agora, então. Vamos falar de carro agora. Exatamente. QG do automóvel, com Alfredo Filho. Pois é, e hoje no mundo automotivo nós vamos conversar aqui com o Alfredo Filho, que toda semana traz pra gente as principais novidades do mundo dos veículos, dos automóveis, que assim como o futebol é uma paixão mundial, né? Alfredo, muito bom dia. Tem novidades aí na Chevrolet, é isso? Bom dia, Alfredo. Muito bem, Alfredo está com a gente na linha, deu um probleminha aqui na nossa conexão, mas hoje como eu falava, é o dia que a gente trata aqui do mundo automotivo e o Alfredo toda semana, na verdade, às vezes é quarta, às vezes é quinta, ele traz as novidades do setor. Muito bom dia, Alfredo. Hoje tem novidades aí na Chevrolet, é isso? É isso mesmo, Álvaro. Chevrolet parte para cima com uma ofensiva e confirmou ontem 4 lançamentos até o final de 2021. Depois dessa que ele vem sentindo aí por conta de tudo aquilo que a gente já falamos, essas colunas, semicondutores. Então, ontem ela anunciou que vem com 4 lançamentos. E lançamentos são nova S10, Bolt, Chevrolet Bolt, o elétrico. Tem uma edição especial, uma versão especial do Chevrolet Cruze, e também vem a nova Equinox estilizada. Então, só para eu recapitular aqui, é um novo modelo da S10, o Bolt. Novo modelo da S10. Bolt é o elétrico, né? Elétrico, então já vai vir para o Brasil aí. E quais são os outros dois? Equinox, a nova Equinox. Equinox, que é uma SUV, não é isso? É uma SUV, exatamente.
e uma edição especial do Chevrolet Cruze, né, que é um sedã. Então, ela vem com 4 novos modelos, assim. 2 já foram lançados fora, né, o Bolt, que é o elétrico, ele já foi até apresentado nos Estados Unidos. Então, era uma questão de tempo desse modelo chegar ao Brasil. Deu aquela pausa por conta de tudo que ocorreu aí ao longo dos últimos meses. Equinox também com visual atualizado vem agora. Ela deve manter aí um motor 1.5 turbo que é muito bom, com 172 cavalos, vai ser mais uma opção de SUV, sim, uma ótima opção, por sinal. E a Chevrolet S10, né, que é um dos principais produtos da Chevrolet. Ela vai ter uma restilização também, ela vem com a versão Z71 da picape Colorado, que é uma questão mais, uma preparação especial, enfim, para fora de estrada. Então, vem bem interessante também, ou seja, essas mudanças para brigar com a Ford Ranger Storm, né? Então, a Chevrolet se preparou com o principal produto dela para enfrentar o mercado e tem uma novidade nesse segmento. Então, já o Chevrolet... Não, eu ia só tirar essa dúvida. Então, na verdade, esse novo modelo da S10 é mais um alinhamento para atingir esse público que usa a picape fora das cidades, né? Porque teve primeiro aquele movimento para fazer picapes de asfalto, né? Aquelas picapes um pouco mais estilizadas e tal. Então, na verdade, esse novo modelo da S10 é para tentar já brigar com os modelos que vão realmente para o campo, né? Eu posso dizer que é uma preparação especial, mais para fora de estrada. Ela vem com uma preparação nova para o nosso mercado, né, que é uma picape média. Nos Estados Unidos, a versão Z71 é da picape Colorado. Então, assim, é bem diferente pra gente, é um negócio bem interessante. E como eu estava colocando, vai brigar ali com a Ford Ranger Storm. Então, a Chevrolet, ela coloca um atrativo dentro desse segmento, que é um dos principais segmentos que tem, que é o picape média, né? Mas ela que sempre está ali na liderança, está sempre ali em primeiro e segundo. Então, ela coloca ali mais uma cereja ali nesse segmento. Imagina, ela que veio sofrendo aí nos últimos 4, 5 meses, ela vem com uma ofensiva muito forte. E o último é o Chevrolet Cruze, que é uma edição especial, uma versão especial, assim eu posso dizer, que é um sedã. Certo. Agora, pode falar, Alfredo. Tá, vem com essa versão especial dentro de um segmento que vem sentindo com ataque até mesmo dos SUV. Com a quantidade de SUV que tem no mercado, esse segmento aí de sedã, ele reduziu bastante. A Chevrolet vem trazendo uma edição especial, até mesmo para aquecer. Então, assim, ela, de certa forma, a marca tentou aquecer alguns segmentos que ela não vem tão bem. Imagina, ela já tem ali o grande, que é o grande produto dele, que é o mais interessante, que é o Onix e o Onix Plus. A partir do momento que ele alinhar a produção, ele vai ter ali mais 4 modelos novos para enfrentar o mercado e fazer uma ofensiva ali para buscar a liderança. Bem sentindo, principalmente por conta da Fiat. Entendi. E um destaque interessante é esse Bolt elétrico, né? Eu não acompanho, assim, óbvio, todos os movimentos do mercado automotivo, mas creio que esse seja um dos poucos carros elétricos que estejam aí disponíveis no mercado brasileiro, né? Ainda, né? Pelo menos por enquanto. Ou não, Alfredo, tem mais? Não, na realidade tem um dos principais no mercado brasileiro é o Nissan Leaf, né? Que a Nissan, até mesmo agora, nessa última semana, ela fez um movimento que, assim, a gente pode dizer que é a segunda parte do planejamento deles para aumentar a fatia de mercado. Imagina, o próprio nosso estado, o Amazonas, ela vai passar, a concessionária vai estar habilitada para vender o Nissan Leaf. Imagina,
A primeira marca começou a vender somente em 7 concessionárias no Brasil, se eu não me engano, lá em 2019, e agora ela vai passar a ser comercializada em 44 pontos. Então, assim, o LES, que pode dizer que ele é um dos pioneiros do nosso mercado, nessa última semana a Nissan até mesmo também já, de forma estratégica, aumenta os pontos de venda. Então, assim, ele vai passar ali, cobrir ali, eu posso dizer que 51% do território nacional. E a Chevrolet, vendo isso, vai trazer traz a novidade, o novo Bolt, que ela já comercializava, já tinha um Bolt antigo, mas aí ela traz um novo Bolt, que eu particularmente tenho um design que eu gostei bastante, ficou bem moderno, imagina, tem uns detalhes próximo à lanterna, muito bacana, assim. Então, é um carro aí que tem uma autonomia superior a 400 km, um motor elétrico é 203 cavalos. Então, a gente está falando de um carro potente, com uma boa autonomia. Perfeito. Alfredo Filho, obrigado pelas informações dessa semana. Obrigado, Álvaro. Até semana que vem. Quem quiser mais informações, é só acessar lá o site www.qgdoautomóvel.com. 7 horas. Valeu. 7 horas, 42 minutos. QG do Automóvel, com Alfredo Filho. Aqui nos comentários da nossa transmissão, a Eusanira Florencio, ela fala: bom dia, Giovanni, aqui do Colônia Terra Nova. Weber Souza, bom dia, Monte das Oliveiras. Ivanildo Lima, bom dia, RJ. Anédia Neves, bom dia. João Soares Souza, bom dia. Aqui os internautas acompanhando o Jornal da Cidade e interagindo conosco. Vamos mudar agora de assunto e começar a falar sobre política. Muito bem, olha, ontem o presidente Bolsonaro surpreendeu durante uma reunião com 3 ministros no Palácio do Planalto ao decidir ligar para Ciro Nogueira, que é presidente do PP, e que estava declarando insatisfação com o governo Bolsonaro, e fez o convite para que ele assumisse a Casa Civil. Em uma chamada telefônica, Bolsonaro convidou o parlamentar que estava em viagem no México para assumir a Casa Civil. A proposta, segundo o relato de testemunhas, foi aceita no mesmo instante. A decisão do presidente de fazer o que chamou de pequena mudança ministerial veio depois de cobranças do próprio Ciro e também do presidente da Câmara, Arthur Lira, ambos do PP, por uma sinalização de que o governo está fechado com a sua base aliada. O presidente Jair Bolsonaro retirou da Casa Civil um de seus ministros mais próximos para entregá-la, Álvaro, a um dos principais líderes do Centrão, que deve assumir nos próximos dias o posto hoje ocupado pelo general da reserva Luiz Eduardo Ramos, amigo de Bolsonaro desde o início da década de 1970. O deputado federal, capitão Alberto Neto, informou que ingressou com um requerimento para que o projeto de lei 1469/20 seja votado com urgência na Câmara dos Deputados, beneficiando não somente os candidatos do Amazonas, mas de concursos em todo o Brasil para a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. Segundo o parlamentar, o projeto de lei altera para 35 anos a idade máxima de ingresso na PM e no Corpo de Bombeiros, para que se tenha um avanço com aqueles que precisam. Vale ressaltar que a idade máxima condicionado pelas comissões é de 28 anos de idade. Sobre esse assunto e outros também, nós vamos discutir agora com Bruno Mazieri na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Muito bom dia, Bruno. Pegou falta ontem, Bruno? Bom dia, Álvaro. Bom dia, Thiago. Peguei falta, mas já estou de volta para a gente conversar sobre o que a gente gosta, que é política. Pois é, olha, eu queria, antes de mais nada, comentar esse convite do presidente Bolsonaro ao Ciro Nogueira do PP, porque, no meu entendimento, que esse movimento do presidente foi de dizer à base, ao centro, né, a base aliada dele no Congresso, que ele está fechado 100%.
E não existia prova maior de se fazer isso que entregar uma posição fundamental dentro do seu governo, importantíssima, que é a Casa Civil, ao partido que comanda hoje o Congresso Nacional, que é o PP. Então, assim, fica muito claro para a gente que esse foi um movimento para dizer o seguinte: não estou só fechado com vocês agora fazem parte, digamos assim, do núcleo bem próximo do presidente da República, né, Bruno? É isso mesmo, Álvaro. Na verdade, assim, todos os secretariados e ministros, né, dentro de um governo, e eu digo isso da escala estadual e municipal, todos esses cargos são ocupados por pessoas de confiança. Porém, a Casa Civil é, assim, sem dúvida, a pasta mais próxima ao governante, que no caso é o presidente Jair Bolsonaro. E aí, quando ele chama, né, uma pessoa do Centrão para próximo dele, o Centrão, que tem garantido aí praticamente toda a governabilidade do Bolsonaro, ele realmente fecha, entendeu? Ele faz o fechamento e traz o nome do Ciro Nogueira. Agora, uma coisa interessante, Álvaro, desde que o presidente anunciou, né, o Ciro Nogueira aí para a Casa Civil, obviamente fazem aquele levantamento do passado da pessoa Deus nas o redes livre, sociais, esse né? aí eu conheço bem. Pois é. E aí que acharam o vídeo do Ciro Nogueira falando que era totalmente contra o Bolsonaro e elogiando muito o ex-presidente Lula, e que o Lula, sem dúvida, foi o melhor presidente para o Nordeste do país. Então isso causou um desconforto aí na base do governo e gerou inúmeros questionamentos. Qual é o propósito do Bolsonaro em trazer para próximo de si uma pessoa que falava até então mal dele e que elogiava o ex-presidente Lula, que é seu concorrente direto nas eleições de 2022 até o momento. E aí gerou essa insatisfação por parte da base bolsonarista. Por outro lado, trouxe para perto, concretizou o fechamento com o Centrão. Então, esse momento pelo qual o presidente Bolsonaro está passando é de reavaliar, acredito eu, todo o seu governo. A gente está próximo a começar uma campanha eleitoral, se já não começou, né, de forma indireta. Então, acredito eu que essa movimentação do presidente Bolsonaro vem muito nesse sentido, de tentar ter força para, de repente, ser reeleito em 2022. Aí, veja bem, né, a gente precisa analisar isso também do ponto de vista ideológico, né? É óbvio que a gente está falando da parte prática da política, né? Quer dizer, o presidente está olhando muito claramente a necessidade de ter governabilidade, né? E eu diria, não está errado se ele não tivesse um discurso tão duro, né? Então, assim, eu entendo que o presidente, nesse momento, ele abre uma porta, porque, veja, o Ciro Nogueira, o ano passado, foi denunciado pela PGR por corrupção e lavagem de dinheiro. Salvo engano, ele tá envolvido na Lava Jato, né? Ele também foi um dos denunciados da Lava Jato, tanto é que você lembrou aí das declarações da época em que o governo, a presidência da República estava sob o comando da esquerda. E ele era um dos aliados de primeira hora, né? Era um daqueles que estava ali. Mas como todo centrão, como todo bom centrão, Bruno, a gente também não pode dizer que eles são esquerda ou direita. Eles são centro e eles vão, né, historicamente, navegando de acordo com o movimento das nuvens, né? Para onde o vento está melhor, o centrão vai indo. Né? Vai indo. Então, assim, é coerente, né, para aquilo que o centrão se propõe, né? Quer dizer, não deixa de ter uma certa coerência aí para aquilo que ele se propõe. Óbvio que aqueles mais radicais da esquerda vão estranhar, né, essa aproximação do Ciro Nogueira à base da direita, né? E, obviamente, também aqueles que são genuinamente de direita, com certeza cobrarão do presidente da República um posicionamento e uma explicação, porque eles cobram explicação. Eu já vi isso na internet, eles cobram uma explicação do presidente da República para essas atitudes. Então, está muito claro, né, Bruno, que um outro ponto importante é que esses movimentos, eles só demonstram efetivamente que o governo está sentindo a pressão, né? Está sentindo realmente a pressão popular e está sentindo, como nunca, eu acho, a pressão dentro do âmbito das casas legislativas, né, do Congresso Nacional. E aí eu cito aqui esse entrevero, né, que foi criado entre o presidente e o vice-presidente da casa, que é o deputado Marcelo Ramos, quando da aprovação do fundo eleitoral.
né? Isso já gerou um certo desgaste na casa e, obviamente, que essa aproximação com o partido do presidente do Congresso, isso só faz com que ele meio que neutralize essas forças que são, digamos assim, centro-esquerda, né? Nas quais a gente inclui aí o deputado Marcelo Ramos. Então, tem aí um movimento político importante, mas, óbvio, vão sobrar questionamentos aí dos dois lados com relação ao posicionamento do presidente ao aceitar, né, o Ciro Nogueira dentro do, digamos assim, do núcleo duro do seu governo. Álvaro, fazendo um cálculo por baixo, assim, né, a gente sabe que existem inúmeros pedidos de impeachment, inclusive pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então, quando ele faz esse movimento de trazer o Ciro Nogueira para perto, que inclusive responde a 3, se eu não me engano, processos no STF, ele leva consigo mais ou menos 250 votos dentro do Congresso para que o impeachment não passe, entendeu? Para que ele consiga terminar o seu governo. Então, assim, é muita coisa em jogo, há um cenário político muito delicado. Você bem falou do deputado Marcelo Ramos, e aí eu queria fazer uma pontuação com relação a isso. O deputado, nos últimos dias, virou assim, recebeu todos os holofotes, né? Exato. Tanto da esquerda quanto da direita. Na direita, no sentido de criticar a postura do deputado, e da esquerda no sentido de elogiar como ele está fazendo aí as críticas com relação ao presidente Bolsonaro e ao fundo eleitoral, enfim. E de certo que realmente gera um desgaste, né, dentro da própria Câmara, mas em compensação o deputado acaba tomando aí as páginas dos principais noticiários do país e de certa forma acaba trazendo ele para os holofotes e dando aí um brilho a mais para uma possível candidatura, uma possível reeleição para o cargo de deputado federal em 2022. Então, assim, como eu te falei no início, a gente inicia de forma indireta, né, o processo eleitoral de 2022, iniciou sem dúvida no início do ano, mas agora nesse segundo semestre as coisas prometem ser um pouquinho mais intensas no que diz respeito a essas movimentações políticas. Olha, eu diria inclusive que o deputado Marcelo Ramos, ele está, obviamente, né, dentro dessa perspectiva, trabalhando a sua reeleição, mas o movimento que ele está fazendo é muito maior que isso, né, Bruno? A gente que tem uma certa compreensão de movimentos políticos, quando a gente vê essa movimentação toda do deputado Marcelo Ramos em nível nacional, não me parece que esse seja um movimento apenas para uma reeleição a deputado federal. Não sei dizer que candidatura ou que possivelmente cargo ele viria a concorrer, mas certamente o movimento que ele está fazendo não é um movimento... É só você pegar qual outro deputado federal que se posiciona contra o governo federal como ele. Eu não consigo ver. Eu vejo muitos senadores, Randolfo Rodrigues, eu vejo vários senadores fazendo isso, né? Mas, assim, deputados federais, eu acho que se não for o único, ele é um dos poucos que tem esse posicionamento mais amplo, né? Não vejo, de repente, ele tentando uma candidatura para deputado estadual, já que ele está em Brasília. O que pode surgir, então, é um pré-governo, né, uma pré-candidatura ao governo do Estado, ou uma vaga do Senado, que é a vaga do senador Omar Aziz, que já está sendo bastante disputada um ano antes das eleições de 2022. Então, assim, pode ser, né, que ele venha a candidato ao governo e pode ser também que ele venha candidato ao Senado. Isso só o tempo vai ter, mas ele sempre gosta de lembrar que ele não está pensando na campanha de 2022, né? Que ele só está tentando aí ajudar a população, fiscalizar os gastos os gastos públicos, e que 2022 ele vai deixar para pensar no ano que vem, no ano de fato da eleição. Agora vamos aguardar aí as próximas movimentações, tanto do presidente Bolsonaro, quanto também como vai se desenrolar essa questão do fundão eleitoral e do vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos trazer a pauta aqui mais para o local, né? O Ministério Público do Amazonas está requerendo a atualização do portal da transparência aqui do município de Manacapuru. Bruno, me parece que os municípios do interior ainda não entenderam, né, que não dá mais para ficar fazendo gasto público sem divulgar, né?
Álvaro, isso é um gargalo, acho que dentro de todas as gestões do interior do estado, e que mesmo com tantas notificações e com tantos requerimentos, eles não conseguem entender que isso é de direito. As pessoas têm o direito de saber como são gastos os valores, e principalmente os valores de verbas encaminhadas para os seus municípios para combater a Covid-19. Então, o que o Ministério Público está querendo nesse momento, por meio da 2ª Promotoria de Manacapuru, é que o Poder Executivo da cidade faça a atualização dos dados do como foram gastos os quase 7 milhões que foram encaminhados pelo governo federal para combater a pandemia do novo coronavírus. 7 milhões não, mais de 8 milhões e 400 mil reais. E o Ministério Público quer isso, que sejam atualizadas essas abas, que a população tenha acesso aos dados de com que foram gastados esses dinheiros. A gente sabe que a Polícia Federal está deflagrando inúmeras operações em todo o país, inclusive tem uma matéria nisso no site O Poder, fiscalizando mesmo a questão do recurso público e de como ele está sendo gasto para ajudar a população nesse momento pelo qual nós estamos passando. Bom, eu só espero que os gestores públicos, principalmente do interior do estado, eles tenham a noção, né, de que isso é crime, que eles serão, obviamente, responsabilizados e que, óbvio, não tem mais como esconder, né? É 1000 vezes melhor logo declarar tudo, ficar de boa, né, como diz no ditado, do que ficar dificultando o acesso das pessoas e da população àquilo que está sendo feito com o dinheiro público. Isso não cabe mais nos dias de hoje, Bruno. Álvaro, o Ministério Público deu um prazo de 10 dias para que a Prefeitura de Manacapuru atualize esses dados. Caso não haja atualização, eles ingressarão com pedido judicial para que isso seja resolvido o mais breve possível. E a gente volta para aquela premissa, né, de que quem sofre é a população, que fica aí tentando descobrir com que está sendo gasto o dinheiro dos seus impostos que são pagos com tanto suor, porque a gente sabe como é que está a economia do país atualmente, e mesmo assim a gente continua pagando imposto para que, no mínimo, haja uma saúde de qualidade aí para a população. Muito imposto, Bruno, muito imposto, meu Deus. Muito imposto. A gente trabalha para pagar imposto. Deus me livre. 7 horas... E no caso da saúde, Álvaro, ainda tem que pagar plano de saúde, porque se for depender do público é meio complicado. É verdade. 7 horas e 58 minutos. Obrigado, Bruno. Opoder.com com Bruno Mazieri. E agora, uma última atualização sobre o mutirão Vacina Amazonas aqui no estado. Em 15 horas, Álvaro, mais de 40 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19. É a 3ª edição do mutirão em Manaus e a 15ª em todo o estado. O mutirão Vacina Amazonas em Manaus aplicou 9 horas e meia, de 9 horas à meia-noite, 40.056 doses de vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Exatamente aquele público de 18 anos, né? 18 anos ou mais. Isso mesmo. Deste total, 20.056 doses foram aplicadas durante o horário estendido, após as 16 horas, nos 3 postos abertos pelo governo do Amazonas, sendo a Arena da Amazônia, Centro de Convenções Vasco Vasques, ali da 2ª etapa, e o Sambódromo de Manaus. E para quem ainda está em dúvida, a mobilização continua nesta quinta-feira e a meta total do mutirão é vacinar durante esses 2 dias pelo menos 60 mil jovens, principalmente jovens, né? Na verdade, qualquer um acima de 18 anos pode passar lá para receber a vacina, mas o foco principal são jovens ali de 18, 19 anos que estavam aguardando a sua vacinação. E lembrando, Álvaro, que a Prefeitura retomou a vacinação e ampliou para o público com 18 anos e conta com mais 12 postos que funcionam no horário habitual, de 9 às 16 horas, né? É certo. 8 horas em ponto. Vamos agora trazer as ofertas especiais do site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar do quilo da farinha, produto muito utilizado aqui pelo amazonense. De acordo com o site Busca Preço, o menor preço do quilo do produto é de R$ 2,99 em um mercadinho que fica no bairro Coroado, na zona leste da cidade.
o mesmo produto está com preço máximo de R$ 3,50 em vários pontos da cidade. Só lembrando que é a farinha de trigo, é isso? Ou é a farinha d'água, né? A farinha d'água. É porque tem várias. Porque você tem que entender que tem vários tipos de farinha, né? O que a gente está falando aqui é da farinha d'água. Então, o quilo tá aí, olha. Tá na tela, né? Os valores, né? A média dos valores de como estão sendo praticados esses preços na cidade de Manaus. Na verdade, a gente tem ali a farinha d'água, a farinha branca também, a farinha farofa, né? Olha só. São alguns tipos aí de farinha, né, Álvaro? E os preços variam realmente. Muito bem. Para mais produtos, é só você acessar o site Busca Preço da Cefaz. Todos os lugares na cidade e no interior do estado também que emitem aquele cupom fiscal quando você faz a compra, eles automaticamente, quando emitem o cupom, eles estão informando a Cefaz o preço pelo qual eles estão praticando em cada um dos produtos. Por isso que a Cefaz tem o controle do preço praticado na cidade no total. Eu vi ali também a farinha tapioca, aquela boa para tomar com açaí, né? Vamos agora então com Carlos Eduardo Souza, falar do jogo da seleção. 7h30 da manhã começou o jogo. Vamos lá. Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza. Carlos Eduardo Souza, Brasil e Alemanha, você que está acompanhando o jogo, narre pra gente aí os principais acontecimentos aí desses primeiros minutos de jogo, Carlos. Bom dia, Álvaro, bom dia para o ouvinte. Olha, Álvaro, o Brasil já era para estar devolvendo boa parte daquele 7-1, tá? 3-0, 3 gols do Richarlison, o próprio Richarlison já perdeu 3 gols, né? Ele era para estar com 6 gols já, com 33 minutos de jogo lá em Tóquio, no estádio de Yokohama, né? Show do Brasil, então, Carlos. Show do Brasil, a Alemanha está totalmente perdida. Parece que eu estou vendo aquele filme da Copa de 2014, ao contrário. Ao contrário, né? O Brasil dominando, a seleção da Alemanha não passa do meio campo, o Brasil toda hora chegando na cara do gol. O Richarlison, que eu repito, já era para ter feito pelo menos mais 3, ele fez 3, né? Mas já, agora mesmo, ele acabou de perder um gol, né? Cara a cara ali com o goleiro. E o Brasil, olha, eu vou lhe contar, se continuar nesse ritmo aí, pode até não devolver o 7, viu? Mas vai ficar próximo, viu, Álvaro? Obrigado, Carlos Eduardo Souza. A gente trouxe o Carlos aqui só para fazer uma atualização desses 30 minutos iniciais de jogo, né, Carlos? 33, com 29 minutos já estava 3-0, viu? Pra você ter uma ideia. Nossa. Obrigado, Carlito. Obrigado pelas informações. Abraço. 8h03. Momento do Esporte com Carlos Eduardo Souza. Jornal da Cidade. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN na Google Play Store. É esse símbolo que você está vendo aqui do meu lado. É só digitar lá na busca ZLZN que vai aparecer. Você faz o download para o seu celular Android e você vai ouvir as notícias ao longo de todo o dia, acompanhar nossas transmissões ao vivo também pela nossa rádio. Olha, Nós temos também o aplicativo da Rádio ZLZN, Pois o aplicativo, exatamente. É disso que eu estou falando. Então não deixe de acompanhar também a programação do site Imediato. Às 11h da manhã nós temos Edila Chaves trazendo as informações da comunidade no programa Imediato e o Povo. Você pode, desde já, mandar mensagem para o nosso WhatsApp para que as nossas equipes possam visitar o seu bairro e mostrar a realidade aí da sua comunidade. Às 4h da tarde nós temos o Manaus 190 com Eudógio Gonçalves trazendo as principais notícias do mundo policial. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, um excelente dia e a gente se encontra amanhã às 7h. Amanhã a apresentação é de Rabeste Maia.
Até então, amanhã com a Rabesh e comigo na semana que vem já estarei de volta aqui com vocês. Tchau!